uma vez que eu ia para o meu trabalho e já estávamos passando por lutas na minha cidade, Guarajás, Amazonas, quem sabe de Guarajás, Amazonas, no interior do Amazonas. Eu ia ouvir uma música, um hino, chorando. Eu estava chorando ouvindo esse hino, ia trabalhar, era um hino que sempre eu ouvia com meu filho dentro do carro. E eu disse, um dia eu vou cantar esse hino. E comecei a cantar esse hino logo depois, e ele ficou marcado na minha vida, na vida de muitas pessoas, que é aquele hino Eu Navegarei. Eu quero cantar com os irmãos. Come, baby, cross me.
Filho de Deus, está sentado no trono e ao Cordeiro seja louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja louvor, seja honra, seja glória, seja louvor pelo século dos séculos. Seja honra, seja glória, seja domínio pelo século dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja louvor. Ao que está sentado, Senhor Jesus, no trono e ao Cordeiro seja louvor, seja honra, seja glória,
Deus diz que o nosso Deus, Ele procura adoradores que adorem em espírito. E nós estamos aqui porque nós cremos nele. Nós o adoramos em espírito e verdade. Amém? Vamos, nesse momento, meditar um pouco na palavra de Deus. Depois a gente continua louvando, senão a garganta não aguenta. Amém. Amém, amados? Amém, amados. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Amém. Às vezes nós perguntamos, as pessoas perguntam, por que aceitar Jesus? Por que declarar que aceita o Senhor Jesus e crê no Senhor Jesus? Houve um tempo que Deus, Ele vivia juntamente com a humanidade, com a sua criação, lá no Éden, quando Ele criou Adão e criou Eva. E Deus deu uma ordem a eles, para que eles cumprissem, para que eles fossem obedientes a Ele. Mas o homem desobedeceu a Deus. E quando ele desobedeceu a Deus, diz a palavra de Deus, que o pecado entrou no mundo. A gente pergunta, logo depois eu vou começar a falar um pouco também do que nós vivemos, pastor. Nós perguntamos por que as pessoas morrem. Por que tem tanta maldade no mundo? As pessoas chegam até a questionar Deus. Deus não existe. Porque se Deus existisse, não existiria esse mal no mundo. Mas Deus, por amor a cada um de nós, Ele nos deu o seu Filho. Se nós formos ver a palavra de Deus mais a fundo, Ele mesmo veio, se tornou um de nós, tornou carne, para pagar um alto preço, para que pudéssemos fazer as pazes com Ele e voltarmos a ter comunhão com Ele. Jesus nos fala também, quando Ele foi questionado a respeito do reino desse mundo, se ele tinha vindo para reinar neste mundo, Ele falou que o meu reino não é desse mundo corrupto, desse mundo caído, desse mundo que jaz a maligno. A resposta para aquilo que nós estamos vivendo hoje, as pessoas estão morrendo, às vezes pessoas da nossa família, pai, mãe, filhos, filhas, e a gente fica perguntando por quê? Por que isso? Por que aconteceu isso? É por causa do pecado em todo mundo. Mas a palavra de Deus também nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Em Cristo Jesus. Observe bem que tudo leva a Jesus Cristo. A nossa paz com Deus leva a Jesus Cristo. As nossas pazes com Deus leva a Jesus Cristo. E eu convido os amados irmãos a abrir sua Bíblia. Nós vamos meditar em 4 versículos da palavra de Deus. Deus falou comigo esses dias, me falaram através das cartas de João. 1 João, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Se possível, você pode marcar esses versículos na sua Bíblia.
Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos e anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar. Amado Deus e Pai Celestial, louvamos o Teu nome, Deus, porque Tu és bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Senhor, fala aos nossos corações nesta manhã aquilo que nós precisamos entender do Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, amados? Amém. Hoje está um pouco quente Curitiba. Estou lembrando da minha terra, Amazonas. É muito quente lá. O pastor já disse: olha, você não vai precisar de casaco aqui não. Mas realmente está calor. Mas graças a Deus, por tudo da graça, né? Por tudo da graça. Nós temos aqui um texto da palavra de Deus, falando de tudo aquilo que nós já comentamos aqui, a respeito do apóstolo João, que escreve às igrejas na Ásia Menor. Havia uma preocupação com relação ao que tinha sido anunciado, que tinha acontecido. E esse livro, esta carta de João, foi escrita 90 a 95 anos depois de Cristo. O apóstolo João era o último apóstolo vivo. Todos os apóstolos já tinham morrido, já tinham sido sacrificados, porque pregar o Evangelho gera revolta em muitas pessoas, e as pessoas não queriam que o nome do Senhor Jesus fosse anunciado. E o último apóstolo a ser morto, no caso que morreu, foi o apóstolo João. Era o mais novo, e havia uma preocupação, porque já tinha se passado muitos anos, e estava entrando na igreja muitas heresias, ensinamentos de outro evangelho, o evangelho que não glorifica o nome de Deus, o evangelho que nega a encarnação de Jesus Cristo. E João vem, escreve essa carta e envia às igrejas, combatendo esse falso evangelho, esses falsos profetas, falsos pastores que estavam anunciando outro evangelho. Chegaram até a dizer que Jesus era apenas um espírito, Jesus não tinha realmente encarnado, não tinha nascido como um ser humano. Mas para que o amor de Deus fosse completo e os nossos pecados fossem perdoados, Jesus tinha que vir, nascer, se tornar um de nós, para que o sacrifício fosse feito e nós chegássemos a ser perdoados pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E ele anuncia aqui, no primeiro versículo, você pode acompanhar na sua Bíblia, o que era desde o princípio. Presta atenção. Jesus já existia. O que era desde o início, desde o princípio, ele já existia, porque ele é Deus. Ele está em todos os lugares, em todos os tempos. O que era desde o princípio, o que ouvimos. Observe bem que João está dizendo que eles ouviram anunciar sobre Jesus, os profetas anunciaram que Jesus viria para reinar, Jesus viria para morrer em nosso lugar. Era o Messias anunciado pelos profetas. Nós ouvimos o que foi anunciado, e nós ouvimos também ele anunciando o reino de Deus. E nós sabemos que Jesus sempre, na sua pregação,
ele advertia sobre o pecado, quando ele dizia para os seus discípulos, para as pessoas que rodeavam ele, quando ele curava uma pessoa que estava enferma, ele diz: vai e não peques mais. Jesus falava sobre isso. E como diz aqui a palavra de Deus, o que ouvimos, eles ouviram Jesus falar sobre o reino de Deus, eles ouviram Jesus anunciar o verdadeiro evangelho, dizer que ele é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Eles ouviram o Senhor Jesus perdoar os pecados, curar os enfermos. Às vezes a gente acha que nós não temos mais jeito, a nossa enfermidade não tem mais jeito, mas olha, Jesus, tudo tem jeito. Porque se não tiver jeito nesta vida, o mais importante, quando nós partimos aqui dessa terra, nós habitarmos eternamente com o Senhor Jesus na Nova Jerusalém, o lugar que Ele foi preparado para nós. Amém? O que ouvimos? Então, Jesus, Ele veio e pregou, proclamou o Evangelho. Ele estava anunciando: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Eu estou aqui, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Imagine todo o Evangelho sendo anunciado e os seus discípulos ali vendo o que Jesus estava fazendo. Quando Jesus abraçou a prostituta, quando Jesus abraçou os mendigos, ele estava ali anunciando o reino dos céus. Seguindo mais adiante esse texto da palavra de Deus, o que vimos com os nossos próprios olhos. João é um testemunho ocular. Ele está dizendo para aquelas pessoas ali, onde estava sendo pregado o evangelho falso, dizendo que Jesus não tinha vindo. Ele está dizendo: olha, nós ouvimos ele falar, nós ouvimos com os nossos próprios olhos. Jesus existiu, já se tinha passado muitos anos. Imagine 90 anos, 95 anos depois de Cristo, já tinha se passado, vamos colocar aqui, 30 anos, 60 anos depois. Muita coisa tinha acontecido. Havia medo, porque aquele que anunciasse o nome do Senhor Jesus era preso, ia para a prisão, muitos eram mortos. Havia um medo, e o falso evangelho começou a entrar, dizendo que Jesus não existia, isso aí era mentira. Mas João disse que ele viu o verbo da vida, ele viu Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Observe bem, o que contemplamos, o que eles testemunharam ali, vendo os milagres que Jesus fez, coisas que nenhum ser humano pode fazer, somente o próprio Deus pode fazer. E mais adiante o versículo diz assim, ó: e as nossas mãos apalparam. Imagina, você consegue apalpar no espírito? Não. Mas você consegue apalpar a carne. Você consegue apalpar o ser humano. Aqui ele está nos dizendo que ele tocou no verbo da vida. Ele viu, ele contemplou, ele tocou no verbo da vida. Ele tocou no Senhor Jesus. É real o Senhor Jesus. É verdadeiro. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias anunciado pelos profetas. O Senhor Jesus, ele veio a esta terra. O apóstolo João nos revela através da sua palavra que ele chegaram a tocar nele. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Se outra doutrina for pregada contra esse evangelho, é mentira. A verdade é a palavra de Deus, é o que está escrito aqui. É o evangelho dos apóstolos que pregaram, que viveram com o Senhor Jesus, estiveram presentes com ele nesta terra. Aí diz aqui a palavra de Deus a respeito do verbo da vida: e a vida se manifestou, e nós a vimos, que dela damos testemunho e anunciamos
a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus, ele veio para nos perdoar, para nos reconciliar com o Pai. Ele veio para nos dar uma nova chance. A palavra de Deus, ela vai mais a fundo quando o apóstolo anuncia às igrejas o verdadeiro evangelho. E esse evangelho, amados irmãos, ele chegou até nós. Chegou até a minha casa. Chegou até a minha vida. Agora eu vou entrar um pouco no que nós vivemos e o que Deus fez na nossa vida. Vou contar um pouquinho do testemunho que nós vivemos aqui. Meu filho, o único filho que eu pedi a Deus, eu tenho 2 filhas, a Lauren e a Karine. E o Carlos era meu filho homem. Eu pedi a Deus, eu tenho 2 filhas, agora eu quero um varão, filho. E Deus me deu o Carlos. Nós vivemos dias maravilhosos, a criança correndo em casa. Aos 11 anos foi diagnosticado com um problema na medula e fez vários exames, não sabíamos o que era, levamos vários sustos e chegaram a descobrir em Curitiba que era anemia de Fanconi. E nós voltamos aqui em Curitiba um ano e 3 meses. Foram dias de choro, foram dias de oração diante de Deus, joelhos dobrados, clamando a Deus pela cura daquele jovem, para meu único filho homem que Deus tinha me dado. E só que clamava dia e noite, e passei 8 meses morando dentro do hospital com ele. Não foram dias muito fáceis que nós vivemos aí. Mas o que eu digo para vocês, como que irmão Nazarino conseguiu vencer isso? Meu filho hoje não está mais conosco. Hoje ele está com o Senhor Jesus. Partiu daqui em 2019. Mas através dessa palavra que nós lemos aqui, o apóstolo João anunciou que essa palavra nos fortaleceu, porque nós cremos nessa vida eterna. O Carlos, ele lia a Bíblia todos os dias, até o dia que ele não conseguiu mais ler, nós líamos para ele. E aconteceu um dia, na semana que ele faleceu, havia um desespero, porque ele estava tendo convulsões. E numa daquelas noites, estavam só eu e ele no hospital. Ele teve convulsão, deram medicação a ele. Eu mandei mensagem em vários grupos pedindo oração para que Deus esteja. Agora imagina assim, Deus esteja cuidando, né? Porque a aflição de um pai, vendo seu filho ali sofrendo, vendo aquela situação ali. E apenas um pastor me respondeu. Mas eu acredito no plano de Deus. Não sei se os irmãos conhecem o pastor Paulo Davi aqui, de Curitiba. Eu tinha pedido oração também na igreja, lá, e ele disse que Deus tocou no coração dele para ele cuidasse de mim naquele momento. Ele foi lá no hospital comigo, conversou comigo, me preparou para aquele momento. E ao entrar no quarto, o Carlos acorda. E ele pergunta para o Carlos, naquele momento ali, se ele estava precisando de alguma coisa, ele queria alguma coisa. E o Carlos olha para ele e diz assim: pastor, eu quero aceitar Jesus. Aquilo ali, para mim, foi uma alegria muito grande, porque ele entendeu que ele precisava de Jesus na vida.
E a partir daquele momento ali, nós oramos com ele. Você sabe que a pessoa sente paz. A partir daquele momento, o Carlos sentiu uma paz tão grande. Ele chegou comigo e falou, depois que o pastor saiu, disse: pai, agora que eu tenho Jesus na minha vida, que eu já aceitei Jesus, eu preciso abandonar aquelas coisas que não agradam a Deus. É isso, meu pai? Eu disse: é verdade, meu filho. E ele gostava muito de joguinho. Videogame. E ele jogava muito, e era uma luta para a gente tirar ele daquele videogame lá. Mas ele sentiu o desejo no coração dele que ele precisava abandonar aquilo ali. Ele jogava com pessoas do mundo todo, através da internet. Incrível aquilo ali. Ele pegou o celular dele, eu não sabia o que ele estava fazendo no celular dele, e depois ele dormiu. Aí eu peguei e fui olhar o celular dele. Ele tinha saído de todos os grupos. Ele limpou o celular dele. E as pessoas perguntavam para ele, mandavam mensagens perguntando por que ele tinha saído do grupo. Ali havia uma paz dentro dele. Ele estava em paz. Todos os dias, quando eu e minha esposa e minhas filhas íamos lá no hospital, às vezes ficava eu ou ficava minha filha lá com ele, nós dávamos as mãos. Eu, minha esposa, minhas duas filhas e ele. Fazíamos um círculo ali, e naquele momento nós orávamos a Deus, todos os dias. E a nossa oração era que a paz de Deus, que excede todo entendimento, estivesse em mim, na minha família e na vida do Carlos. E acredite, irmão, Deus ouviu as nossas orações. O Carlos marchou em paz. Nós ficamos em paz. Nós hoje continuamos pregando o Evangelho porque nós acreditamos nessa palavra. Não é porque o Carlos não está mais conosco que eu não vou mais pregar a palavra de Deus, não vou acreditar mais em Deus, porque eu pedi para ele curar meu filho. Mas ele curou espiritualmente a vida do Carlos. Aleluia. Esse ano de 2019 foi um ano difícil para nós. Em janeiro faleceu meu irmão mais velho, eu estava em Curitiba. Em junho faleceu meu filho. No final do ano faleceu uma sobrinha. E esse ano de 2021, faleceu meu pai, com 96 anos. Havia uma preocupação para com a vida do meu pai e a vida do meu irmão. Eu já estava trabalhando a vida do Carlos com relação à salvação dele, com relação a ele crer na palavra de Deus. Mas a minha preocupação com o meu irmão, quando eu soube que ele estava ali mal em Manaus, eu liguei para uma outra irmã minha e disse para ela: leva um pastor lá com ele. Ele precisa ouvir a palavra de Deus. Ele precisa fazer a decisão dele ao lado de Cristo. E ela levou, já tinha conversado com ele por telefone rapidamente, disse que você precisa aceitar Jesus. Porque nós temos que cuidar primeiro do espiritual de cada um de nós, para depois cuidar do físico. E ela levou um pastor lá e ela me contando que ele chorou, mas aceitou o Senhor Jesus. Meu pai foi a mesma coisa. Meu pai, 96 anos, para você mudar a cabeça de uma pessoa idosa não é fácil. Mas nós estávamos ali sempre compartilhando o Evangelho com ele, anunciando o Senhor Jesus para ele, que ele precisava aceitar o Senhor Jesus. E houve uma mudança muito grande na vida do pai. Porque muitas coisas que ele fazia, que ele praticava, ele deixou de fazer. E ele partiu daqui consciente de que ele ouviu a mensagem da palavra de Deus. Aleluia. Há uma importância muito grande de nós não fugirmos da palavra de Deus. Precisamos ter essa base.
A nossa base é o Senhor Jesus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos usa. Imagine, irmãos, aí eu saindo aqui em Curitiba, e onde nós tivemos apoio da igreja do Senhor Jesus. Eu saí lá da minha cidade, uma cidade pequena do interior do Amazonas, Codajás, vou para Manaus. Aí veio para Curitiba sem conhecer ninguém. Não conhecia ninguém em Curitiba. Mas um pastor, amigo nosso, pastor Raimundo Oliveira, conhecia a irmã Lidiane, que foi ovelha dele, perto do Rodaz. E através dela, nós tivemos um apoio muito grande aqui em Curitiba. Uma irmã muito simples e que realmente tem um temor do Senhor. Nos ajudou, nos acolheu. E se quiser procurar a irmã Zarina para conversar aqui, na casa da irmã Lidiane, irmão Rodrigues, estamos lá. É uma família, nos tornamos uma família. Mas, amados irmãos, quando meu filho partiu, eu tive que engolir o choro. Naquele momento, o médico disse: você precisa ir ao cartório, você precisa ir à delegacia para poder liberar o corpo para levar para a Amazônia. Eu tive que engolir aquele momento, aquele choro, e me fazer forte. Eu preciso fazer isso. Mas sempre em oração, clamando a Deus, nós conseguimos fazer. O pastor Alex me liga, lá da Curitiba Viva: irmãos, vamos fazer um culto, queria que você estivesse presente. Meu filho tinha acabado de falecer, e eu disse: meu Deus, isso é Deus. Pastor, eu vou. Seria melhor domingo de manhã ou sábado à noite? Pode ser sábado à noite, 9 horas da noite. Eu tinha acabado de resolver a situação, entregue o corpo para a funerária. E nós fomos para Curitiba Viva. Eu já ia em oração, orando a Deus, clamando a Deus por resposta. O que eu vou falar para aqueles irmãos ali? Aqueles irmãos oraram dia e noite, 24 horas por dia, jejuaram pela vida do meu filho. Deus, o que eu vou falar para eles? Meu filho não está mais aqui. E eu conversando com Deus, eu estava ali no meu momento, a só com Deus. Eu dizia para ele: Senhor, o que eu vou falar? Eu quero ser instrumento em tuas mãos, porque de mim mesmo eu não tenho o que falar, Senhor. Nós estivemos ali com aqueles irmãos ali, reunimos. O pastor Elis estava presente também conosco. Pegamos o violão e começamos a cantar louvores a Deus naquele momento ali. Começamos a louvar a Deus, porque um dia antes de Carlos falecer, nós passamos um dia cantando louvores a Deus no violão. E antes dele partir, eu cantei o último louvor. E meu filho partiu na minha frente. Nós chegamos ali na comunidade do Curitiba Viva e começamos a louvar a Deus e conversar com os irmãos, porque aquilo ali era plano de Deus. Deus tinha um plano na minha vida, na vida de cada irmão que nos ajudou, que orou por cada um de nós, orou pelo Carlos. Onde está a bênção? Será que houve derrota naquele momento? Não houve derrota, houve vitória. Porque o Carlos foi salvo, e as pessoas que oraram pelo Carlos, as pessoas que nos acompanharam, elas foram abençoadas, porque elas se aproximaram mais de Deus. Porque a partir do momento que nós dobramos os nossos joelhos e conversamos com Deus, nós nos aproximamos mais dele. E muitas pessoas foram abençoadas por estarem orando pelo Carlos. Nós saímos daqui de Curitiba no domingo. Os irmãos nos deram todo o apoio. E no avião eu já ia orando novamente: meu Deus, eu vou chegar na minha cidade, e ali vai ter muitas pessoas para nos receber ali. E elas querem resposta também. Elas querem ouvir algo. Por que aconteceu isso? Por que o Carlos partiu dessa terra? Que muitas pessoas oraram também ali naquela igreja, em várias igrejas. E as pessoas precisavam de resposta.
Eu estaria orando. Mas havia dentro de mim e dentro da minha família uma paz tão grande. A logística daqui para Manaus, pega o voo para Manaus e é voo com conexão, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, para poder chegar em Manaus. Aí em Manaus tem que pegar outra lancha, mais 6 horas de lancha para chegar em Cordejais. Então nós saímos daqui no domingo, nós chegamos na segunda-feira, meio-dia em Cordejais. E no barco, minha cunhada, preocupada com a gente, queria dar um calmante para a gente lá, para tomar uma lancha. Quando a gente chega em Cordejais, a lancha ia chegando, você quer tomar? Não quero tomar nada, estou tranquilo. Mas aí eu estava fazendo oração todo o tempo, orando. Chegou lá e o pastor veio conversar comigo e disse: meu irmão, e aí como é que vai ser isso, pastor? Faça a sua parte e passa para mim. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou falar. Mas havia também, amados irmãos, uma preocupação, uma interrogação na cabeça de muita gente que estava orando por nós. Não só em Curitiba, Cordejais, mas em vários lugares do Brasil. Muitas igrejas orando. E veio na minha mente, assim, transmitido no Facebook, compartilhar com os irmãos para que eles compartilhassem com outras igrejas, o culto fúnebre. E nós compartilhamos esse culto fúnebre ali, ao vivo. E eu confesso para os irmãos, não era o irmão Nazareno que estava ali, mas era o próprio Deus, porque de mim mesmo eu não tinha força nenhuma para falar nada, mas eu me entreguei totalmente para Deus, para que Ele me usasse, para que Ele falasse àquelas pessoas o que elas precisavam ouvir. Meus irmãos, eu nunca tinha visto naquela igreja um culto fúnebre com tanta gente. Todo tipo de gente tinha naquela igreja, todas as religiões. E Deus me direcionou a falar com as pessoas o verdadeiro evangelho, o que eles precisavam fazer, a urgência que cada um tinha. E nós conseguimos, amados irmãos, abençoar muitas vidas. Deus abençoou através das nossas vidas muitas pessoas. De pessoas que nos encontraram em Manaus, assistindo pelo Facebook, e dizer para mim, uma senhora me encontrou numa loja lá e pediu para me dar um abraço. E ela disse: olha, eu estava tão mal, chorando porque eu estava com muitos problemas na minha casa, na minha família. E a minha irmã disse: assiste esse culto que está acontecendo agora ao vivo. Ela falou para mim aquilo ali e disse: irmão, quando eu vi você louvando a Deus ali, ministrando aquela palavra ali, eu vi que eu não tinha problema. Eu não tinha problema na minha casa. E eu, com os pequenos problemas, não consigo glorificar a Deus. O irmão, diante do seu filho ali no caixão, adorando a Deus ali, ministrando a palavra de Deus. Mas sabe por quê? Porque nós acreditamos na palavra. Nós acreditamos no Senhor Jesus. Sabe o que está acontecendo hoje no meio de muitas igrejas, de muitas famílias? São tantos problemas, são tantas confusões, casais se separando, filhos desobedientes. Sabe o que está acontecendo? A palavra de Deus deixou de ser o centro da sua casa. Precisamos resgatar, assim como estava acontecendo naquela igreja, quando o apóstolo João escreveu esta carta. As pessoas estavam com dúvidas, estavam abandonando o verdadeiro evangelho. Nós precisamos trazer novamente o verdadeiro evangelho para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. Aleluia! Precisamos fazer isso. Há pessoas que vão para as igrejas somente nos domingos, chegam na igreja, ouvem aquela mensagem e acham que só é aquilo ali. Nós temos que viver constantemente na presença do nosso Deus.
Nós temos que viver constantemente nos alimentando da palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Nós precisamos diariamente estarmos louvando o nosso Deus, adorando a Ele. Está passando pela prova, glorifique a Deus. Ouça louvores, coloque hino para você ouvir na sua casa. Quanto tempo faz que você não ouve um louvor na sua casa? E você não adora a Deus na sua casa? Precisamos, quando acordarmos de manhã, amados irmãos, dobrarmos o nosso joelho e dizer: Deus, obrigado. Aleluia. Pela tua graça, pela tua misericórdia, porque eu ainda estou aqui e estou vivo. E nos colocarmos à disposição dele. Eu quero viver para a tua honra e a tua glória. A base familiar precisa ser baseada na palavra de Deus. Por que há muitos desentendimentos? Observe bem que nós vivemos uma luta hoje para com o mundo. Muitas coisas que o mundo oferece têm tirado os nossos filhos de dentro da presença de Deus. Mas nós precisamos, como diz a palavra de Deus, ensinar a criança no caminho em que deve andar. Desde pequeno, ensinar. Como é que eu vou ensinar a criança no caminho que deve andar? Não, pastor, eu não sei pregar na tua vida. A nossa vida fala mais alto. O que nós fazemos, o que nós falamos, as nossas atitudes falam muito alto diante da nossa casa, diante da nossa família. Tudo que nós fazemos, nós somos copiados pelos nossos filhos. Tudo. Se nós, desde pequenininho, ensinarmos nossos filhos a agradecermos pelo alimento, na hora do almoço, ninguém almoça sem orar, eles vão ficar com aquilo na mente deles. Eles vão aprender. Eles vão levar para as futuras gerações. Há uma urgência, amados irmãos, com relação às famílias, aos filhos. Nós ensinarmos o nosso filho no caminho que deve andar, abençoarmos a vida dele, a vida espiritual dos nossos filhos. Porque às vezes nós nos preocupamos muito que nossos filhos têm que fazer uma faculdade, precisam estudar, não é só isso. Mas o espiritual deles, como é que está o espiritual dos nossos filhos? Nós temos ensinado eles, nós temos caminhado juntamente com eles, mostrando o caminho certo, o que nós realmente devemos fazer aqui nessa terra, qual é o nosso propósito aqui nessa terra. Momentos nós refletimos, porque nesse mundo não vem nada de bom para nós. A palavra de Deus, se você for ler a sequência desse texto, acompanhe aí o versículo 5. O versículo 5 nos diz assim, a mensagem que veio ouvimos e que anunciamos a vocês é esta, presta atenção. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Amém? Amém. Se nós analisarmos, amados irmãos, quando você chega na sua casa e as luzes estão desligadas, você consegue ver alguma coisa na sua casa? Não. Mas a partir do momento que você liga a luz ela expulsa a escuridão da sua casa, as trevas da tua casa, porque aonde habita a luz, as trevas não permanecem, a escuridão não permanece. É por isso que a palavra de Deus diz aqui, a mensagem que veio ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, Deus é a nossa luz. E se nós convidarmos Deus para habitar no nosso coração através de Jesus Cristo, a luz vai habitar no nosso coração. E se a luz vai habitar no nosso coração, não pode haver treva no nosso coração. Ou vai haver treva,
ou vai haver luz no nosso coração. Mas as duas juntas não podem andar. É por isso que nós temos que analisar se realmente nós temos a luz de Deus na nossa vida. Nós temos que analisar e ver se realmente nós temos Jesus no nosso coração, ou se há pecados encobertos, se há escuridão na nossa vida. Nós precisamos convidar Jesus, que é essa luz, Deus que é essa luz, para que Ele expulse essas trevas, faça uma faxina na nossa vida, no nosso coração. E a partir de hoje dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Precisamos fazer isso, amados. Precisamos meditar mais na palavra de Deus e não aceitar o que o mundo oferece, aquilo que vai me contaminar, que vai contaminar os nossos filhos. Aí depois nós vamos dizer lá na frente, aonde foi que eu errei? Aonde foi? Foi quando você deixou as trevas entrar na tua vida, na tua casa, na tua família. Não permita que isso aconteça. Permita que a luz entre na tua casa e faça toda a diferença. Afaste da nossa casa tudo aquilo que é mal e coloque tudo aquilo que vem de Deus. Se vem de Deus, é bênção. Se nós fizermos isso, nós conseguimos passar pelas provas. Pode ser a prova mais dura, mas nós vamos conseguir vencer. Porque, olha, Jesus, antes de Ele partir dessa terra, Ele disse que ia enviar para nós o Consolador, que era o Espírito Santo de Deus. Como eu clamei por esse Espírito Santo de Deus. Mas Ele me deu a paz, Ele acalmou meu coração no momento mais difícil da minha vida. Meu filho partiu em paz, e nós continuamos nessa paz. A minha esperança, que eu creio na palavra de Deus, é que um dia nós estaremos juntos novamente, mas eternamente, juntamente com o Senhor Jesus. Para isso que Ele veio, para nos unirmos novamente com o nosso Deus. Amém? Vamos orar, pastor? Amém, irmãos? Não esteja orando por nós. Não esqueçam de orar, irmãos Davi, pela irmã Carla, a irmã Lore e a Karine. Somos só nós quatro agora. Mas eu estou orando muito por elas, para que Deus trabalhe a vida delas. Precisamos orar pelos nossos filhos. Precisamos orar uns pelos outros. Você tem orado pela sua esposa? Você tem orado pela sua esposa? Precisamos orar. Precisamos estar juntos. É uma guerra, é uma luta. Lembrem que Jesus falou para o próprio João em Apocalipse, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome, Deus. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento que estivemos aqui na Tua presença, amigos pela Tua palavra, te louvando, Deus. Que o Senhor continue a nos usar, o Senhor continue usando esta igreja, pastor Eno, seus irmãos que aqui congregam, abençoando a vida de cada um deles, Pai, dando entendimento, sabedoria, Pai querido, abençoando suas famílias, Pai. Que esse ministério venha a cada dia mais crescer no Senhor, Pai. E que vidas venham se render aos Teus pés aqui neste lugar, através da Tua palavra, através da vida desses irmãos, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos também, nesse momento, que tu esteja abençoando a minha casa, a minha família, minha esposa, minha filha que está em Guarajás, a minha vida, os exames da Karine, que vai fazer amanhã, que esteja no controle da vida dela também, Deus. Abençoe esse dia, e perdoe os nossos pecados, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais um louvor? Amém. Aleluia. Benção demais. Minha vida é adorar a Deus. Eu não sei
viver sem estar louvando o nosso Deus. Vocês conhecem aquele hino Alfa e Ômega? Vamos cantar, vamos adorar o nosso Deus. Eu acho tão legal aquela parte que ele diz assim: tu és o ar que eu respiro, Senhor. Não há outro como tu. Verdade, essa manhã. Soberano e fiel, não há outro como tu. Reina sobre terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Não há outro. Não há outro como soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és Jesus. Tu és Jesus. Declara assim, ó. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Só a igreja agora. Tu és o todos juntos. Tu és o Alfa e Ômega.